Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país. Olá, voltamos ao vivo aqui da Church Tech Expo Panorama Audiovisual, Panorama Show 2017, com mais um convidado, Ariel Hollander, diretor da VJ Live, que acaba de sair de mais uma palestra do nosso congresso, que falou sobre projeção, telas, e a palestra dele falou sobre projeção mapeada. Todo mundo sabe o que é projeção, né? O projetor, a gente entende. Mas por que mapeada, né? O que é projeção mapeada? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado por ter convidado a gente para fazer parte dessa feira. Então, projeção mapeada, todo mundo conhece já projeção mapeada, mas hoje a técnica de projeção mapeada é a gente poder direcionar a projeção para onde a gente quer. Então, num prédio, então a gente tem as janelas do prédio, então a gente não projetar na janela, então isso é um tipo de projeção mapeada. A gente criar telas grandes de 60, 70 metros, que a gente usa vários projetores, então isso também é uma outra técnica de projeção mapeada. Então a projeção mapeada ela é muito ampla, a gente sai daquele tipo de uma projeção quadrada, pequenininha, e entra no mundo de projeção gigante, que pode ser em prédio, em tudo. Quer dizer, você diz, por exemplo, você pode apontar um projetor para fazer da lateral de um edifício, por exemplo, uma tela. Sim. Só que você escolhe os pontos onde haverá projeção e os pontos que vão ficar apagados. Isso. E a gente pode mapear as janelas, tirando a projeção, colocar em outro ponto uma outra imagem num outro lugar, então a gente direciona a projeção onde a gente quer. E as diferenças de nível na construção, por exemplo, como é que você compensa, como é que você trabalha isso? Então isso é meio complicado, porque o foco do projetor ele sempre tem que estar num ponto. Então se você tem um ponto atrás, você teria que usar um outro projetor para poder fazer aquele outro ponto. Então nessa parte a gente precisa de mais de um projetor. Quer dizer, numa projeção normal você tem uma superfície linear, lisa, né? E você seleciona as áreas que você vai querer ter ou não a projeção, né? Isso. Agora, partiu para algo mais complexo, com vários níveis, mais projetores. Tem que ter mais projetores. Qual foi a estrutura mais complexa que você já precisou cobrir com imagens? Bom, o mais complexo que a gente fez por tudo, pela questão de logística, foi na Angola. Eu fiz um semidome, que é uma projeção curva, e pela logística de lá não ter equipamento, não ter tudo que tem que ir do Brasil para lá, então não tinha que ser tudo contado, não podia faltar, porque é pela distância. E também por ser um dome, a projeção complica, porque ela é redonda. Então foi bem complicado. Essa é meia parábola. Isso. A gente usou 12 projetores nesse trabalho. Então esse foi o mais complexo que eu fiz. São 12 projetores coordenados, eles emitem em conjunto a luz para cobrir toda a superfície, sem distorção, é isso? Sem distorção, e a gente vai somando os projetores. Então uma parte por exemplo, 3 metros da tela faz um projetor, mais 3 metros faz outro projetor. Tá. E a gente tem um software que ele faz com que todos esses projetores façam uma tela só. Entendo aquilo como uma única imagem. Tá. E como é que tipo de equipamento coordena esses projetores? Bom, hoje no mercado a gente tem muitos, mas o principal que a gente trabalha chama Resolume. É um software, ele é tanto para Mac como para PC, e o bom dele é que a gente pode ir acrescentando placas de vídeo com a saída. Então, se a gente tem 4 saídas, são 4 projetores que a gente pode fazer, 8 projetores. Esse é o mais famoso que tem hoje em dia. Agora, os projetores a gente sabe tem uma limitação de luminosidade. Quando a gente tem em casa, por exemplo, num evento, a gente calcula a distância, o número de pessoas, o tamanho da sala para escolher qual é a dimensão. Agora, num prédio, qual é a luminosidade que você precisa para cobrir isso é um pouco mais complexo, porque a gente precisa de uma parte de engenharia, precisa fazer uma pré-produção para poder calcular, mas geralmente são projetores de 50 mil, às vezes taqueados, que são, a gente coloca um projetor em cima do outro e vira, por exemplo, às vezes 100 mil ancilumes. 100 mil ancilumes. Você pega 2 projetores de 50 mil empilhados, alinhados para um mesmo foco, e um complementa o outro. Um adiciona o outro. Para você conseguir chegar com uma luminosidade que quem passa na rua, por exemplo, possa ver. Pode ver. Então, geralmente, vamos pensar num prédio. O prédio, quando a gente põe no projetor, o projetor vai ficar numa diagonal.
Então é óbvio que na parte de cima vai ter que ter mais luz do que na parte de baixo que está mais perto. Então às vezes pode chegar a 100, 150 mil ancilumes para poder fazer o topo de um prédio. Agora, saindo da área externa dos edifícios, vindo para dentro dos espaços, para espaços fechados, né? E aí a gente pode dar o exemplo justamente de uma igreja, né? Uma estrutura mais simples, um projetor de capacidade menor, o que é que dá para fazer? O principal de uma projeção dessa é dar movimento. Isso que é o mais bonito da projeção, a gente tem movimento. Então a gente tem uma parede lisa, branca, e a gente pode dar um movimento para aquela parede. Então a gente pode, como a gente está numa igreja, então tem alguma passagem, alguma coisa assim, então a gente faz as letras surgindo na parede, então não fica aquela coisa estática, fica sempre com movimento, fica muito bonito. Quer dizer, levando em conta essa questão de você ter que ter superfícies, né? Você deveria, por exemplo, ter áreas brancas, provavelmente, né? Que são cobertas com a projeção e podem mudar conforme a época do ano, conforme a época do evento, ano, conforme isso. Assim, você pode usar isso, quer dizer, a finalidade de um projetor não é apenas usar num data show, numa tela para exibir PowerPoint, né? Dá para fazer muito mais do que isso. A projeção mapeada, ela não é justamente fazer uma aplicação mais grande, isso. Na verdade, grande, né? Fazer coisas grandes, não só pequenas, mas 12, 13, 15 metros. Então você cria um cenário. Com a projeção você cria um cenário animado. Nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ser estático, sempre vai estar em movimento. Então esse aqui é o principal. Numa emissora de televisão ou num estúdio de cinema, por exemplo, se eu quero simular que um personagem está num lugar que ele não está, por exemplo, eu só tenho uma área aqui real e o fundo, ao invés do chroma key, eu posso usar uma projeção mapeada? Pode usar uma projeção mapeada. Até porque talvez no cinema, porque tem uma coisa que brigaria com a projeção mapeada, é o chroma key. Certo. Porque aí você tem uma pós-produção muito melhor. Mas ao vivo, por exemplo, um programa de TV ao vivo, você precisa cobrir algumas áreas do cenário. Aí sim é bem legal, bem usável. Tem muitos programas que usam painel de LED, né? Certo. E a Globo, se eu não me engano, usou uma vez um programa que era todo de projeção mapeada, que era um 360 de projeção mapeada, então cada assunto, o cenário era diferente. Quer dizer, você pode enriquecer o cenário e combinar a iluminação com os painéis LED, com a projeção, com o cenário. Com o cenário real, com elementos reais, fazendo parte do cenário virtual, que seria a projeção mapeada. Então dá para você brincando tudo isso ao vivo. Obrigado, Ariel. Obrigado por aceitar o nosso convite, por essa entrevista, por explicar um pouco como funciona, né, o que está por trás da projeção mapeada. Ela, como ele acabou de dizer, abre as portas para um uso bem mais criativo do que o PowerPoint, do que a projeção de slides numa tela, né? Sim. Legal. Bom, obrigado, Ariel. Mais uma vez, a gente se despede aqui ao vivo da Church Tech Expo Panorama Show. Nós estamos ao vivo aqui do São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. Até a próxima transmissão. Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país.